Paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é Giovana. E meu nome é Paola Victoria e nós estamos aqui representando o Ministério de Jovens Geração Sol e Luz da Igreja Cristã da Luz. E hoje o nosso convidado especial é o Kaique Almeida. Ele é nosso irmão lá da Getsemane Church e líder de jovens. Está aqui um pouquinho para dar uma palavrinha conosco. Bem-vindo, Kaique. Seja bem-vindo. A paz, gente. Um prazer estar aqui e vamos que vamos, né? Bom, para iniciarmos, a gente queria que você contasse um pouco do seu testemunho, de como você conheceu Jesus. Então, eu cresci num lar evangélico. Falar que eu conheci Jesus, assim, não tive um encontro como se eu não conhecesse ele, porque eu já cresci sabendo quem ele era de fato. Mas um encontro pessoal mesmo, eu acho que eu fui ter dos meus 14 para 15 anos, quando eu tive um encontro com Deus, né? Que acredito que a maioria dos cristãos já passaram por esse retiro. E eu fui para um sítio, fiquei lá 3 dias e realmente eu tive um encontro com Deus. E ali eu entendi quem de fato Deus era, o amor dele por mim, todas as feridas que ele deveria curar na minha vida para mim prosseguir dali em diante. Glória a Deus. E você é líder de um movimento chamado Zoe School, né, que é um evangelismo nas escolas, e de um outro movimento chamado Equibalo. Isso. A gente queria que você explicasse um pouquinho para os jovens como são esses movimentos, né, como que funciona, contasse um pouquinho para a gente. Então, o Zoe School é um projeto que a gente tem nas escolas. Nós somos a igreja que eu faço parte, nós somos uma igreja em célula, né? E nós fazemos célula nas escolas, né? Nós estamos em alguns estados do Brasil, inclusive em Minas Gerais começou esse ano. Lá as células nas escolas está sendo uma benção. Mas tudo isso começou quando eu tinha 16 anos. Eu fui para uma conferência e nessa conferência o missionário Chileno Vergara, depois vocês procuram, ele é uma benção, ele prega em países perseguidos do mundo. Ele entra para falar de Deus em países que é proibidos. E nessa conferência de ativação espiritual, ele chamou algumas pessoas na frente que tinha um chamado missionário. E ele falou que a gente ia sentir um fogo no coração e era para ir lá na frente. Então eu fui lá na frente e ele orou por mim e falou assim, a partir dessa semana, Deus vai te dar uma estratégia na sua escola para você evangelizar. Beleza. Fui para casa e falei, amém, se acontecer, aconteceu. Aí teve um dia que a gente estava na sala de aula, na aula de filosofia, a pior aula de todas, que eles não acreditam em Deus. Aí a professora falou, eu tô com dor de cabeça, hoje a gente não vai ter aula, é aula vaga, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí eu falei, gente, que tal a gente fazer uma célula? Aí a sala inteira, mas o que é célula? Aí eu falei, vamos fazer um círculo aí, vocês vão entender o que é célula. Aí eu peguei um dinheiro, uma nota de R$2, eu lembro como se fosse hoje, uma nota de R$2, e aí eu perguntei para a sala toda, qual que é o valor dessa nota? Todo mundo falou R$2. Aí eu amassei a nota e falei, ela continua valendo R$2? Todo mundo falou, continua. Eu pisei na nota, falei, continua valendo? Todo mundo falou, continua. Eu rasguei a nota em pedacinhos e aí eu perguntei, ainda dá para comprar alguma coisa com esse dinheiro? Aí todo mundo falou, não, porque perdeu o valor, porque ela foi rasgada, enfim. Aí, através disso, eu comecei a ministrar na vida da sala toda. Assim é a sua vida. Você tem um valor para Jesus, mas você foi amassado, picado, destruído, machucado, e você acha que você perdeu o seu valor. Mas você continua tendo valor. E aí foi aquele mover e Jesus começou a tocar a sala toda. De repente apareceu um violão, que eu não sei de onde que veio esse violão. E já fez aí naquele fundo musical. E quando eu vi professora, a sala toda estava quebrantado pela presença de Jesus. E isso circulou no intervalo da escola. E aí a gente começou a fazer nos intervalos. Aí o diretor da escola me chamou, na escola que eu estudava, fez uma reunião comigo e falou, tá todo mundo falando bem desse projeto, eu quero que você faz agora todo dia. E aí ele deu uma sala pra gente de aula, então no intervalo a gente fazia uma célula nas escolas. A gente começou com 50 pessoas na minha sala, depois foi pro pátio, que a gente perdeu a conta das pessoas, e depois nós fomos para os 3 horários da escola, manhã, tarde e noite. E começamos a fazer o encontro com Deus no sábado. Então a gente fazia células na semana, e a cada
uma vez por ano ou 2 vezes por ano naquela escola, a gente pegava um sábado todo e fazia o encontro com Deus, que ali a gente fazia de tudo, né? Expulsava demônio, batizava as pessoas no Espírito Santo, enfim. Tudo que não podia fazer em 30 minutos de intervalo, no encontro com Deus a gente fazia, e isso foi se expandindo para outras escolas. Atualmente nós estamos em 15 escolas do bairro. Eu, no momento, não estou à frente assim, das células das escolas por conta da minha correria de trabalho, mas tem pessoas atuando nas escolas. Em Minas Gerais começou agora, o Silvano está atuando em 3 escolas lá em Minas, e tem sido uma bênção que Deus tem feito através desse projeto. Glória a Deus. Qual foi o momento mais impactante que você vivenciou através desses 2 movimentos, o Equibalo e o Zoe School? Vamos lá. O Equibalo, eu não falei como que ele nasceu também, daqui a pouco eu falo. Mas o do Zoe School, eu acho que o momento mais impactante que eu tive e que eu tenho até hoje é ver muitas pessoas que se cortam sendo curadas assim, dessas feridas. Em cada escola que a gente vai, nós achamos muitas pessoas com índice de suicídio ou de depressão. Muitas, muitas mesmo. A gente teve várias experiências de pessoas que queriam se matar, ou quando a gente chegava nas escolas, as pessoas caíam endemoniadas. Teve escolas que a gente foi até proibido de continuar o projeto por conta disso, porque a gente chegava e começava a manifestação de demônio, e aí, não sei se vocês sabem também, na escola não pode falar o nome de Deus. Nós só pregamos o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é universal. Então nós usamos essa estratégia para usar na escola. A gente não consegue entrar numa escola de qualquer jeito. A gente tem que ter toda uma estratégia espiritual para entrar. Então a gente faz uma dinâmica igual essa do dinheiro que eu falei. E por trás dessa dinâmica a gente aplica o nome de Deus. Às vezes a gente não precisa falar de Deus. As coisas que a gente faz já mostram que ele é real. Então é basicamente essa estratégia. Mas a experiência que mais me marcou foi de uma menina que tinha sido abusada sexualmente, e era pelo tio dela, e dentro do movimento Zoe School nas escolas a gente descobriu, levamos isso até a justiça, né? E o padrasto dela, o tio dela que abusava dela, acabou sendo preso. Isso deu um BO pra gente, porque isso mexe com várias esferas, né? Não é só no mundo espiritual. Mexe com a questão da escola, que eu não sou professor, eu não tenho autoridade para ir nas escolas pregar, enfim, uma série de fatores. Mas eu acho que isso foi o que mais me impactou, porque era uma menina que estava vivendo isso diariamente. Ela sofria diariamente, e a mãe dela não queria acreditar, porque era da família, a pessoa, enfim. E graças a Deus essa menina hoje está convertida, está batizada nas águas, batizada no Espírito, e ela hoje é uma benção. Acho que essa foi a experiência maior que a gente teve, assim, de fato, espiritualmente falando, de transformação. E a gente queria saber um pouquinho da sua experiência como líder também, porque a gente sabe que quando, né, estamos à frente de alguma coisa, é muito amor envolvido, né, pelas pessoas, pelas almas. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho também da sua experiência como líder. Como líder de jovens, a nossa igreja, nós somos igreja em célula, como eu falei, e nós temos vários líderes de jovens na nossa igreja que lideram essas células. Eu lidero célula há mais de 7 anos, então, desde quando eu tinha 16 anos, eu liderava a célula. E lidar com jovem é difícil, gente, é difícil, jovem e adolescente, porque a gente fala jovem, mas os adolescentes estão juntos ali, né? Então, a maior experiência que eu tive como líder, eu acho que foi o que eu contei na ministração hoje, que foi das curas físicas que teve na nossa célula. Já tivemos outras também. Teve um fato que eu fui visitar 2 irmãos, junto com o Renato, que era um líder que me acompanhava, e eles ligaram para a gente e falaram que estavam passando mal fisicamente. A gente foi lá para fazer uma oração. Chegamos lá, a família toda se manifestou. Endemoniados, todos. A mãe, o pai, os irmãos, enfim. Foi uma loucura. E só tinha eu e ele para expulsar. Nossa primeira experiência foi ligar para o nosso pastor e falar, nos ajuda, porque a gente não sabe o que fazer. E, inclusive, tinha até uma tia dele de outra
denominação, que eu não vou falar aqui, mas enfim. Ela pegou o óleo de unção, começou a ungir todo mundo, falou que ia expulsar, e a gente deixou ela lá, mas ela passou um pouco de vergonha porque ela não conseguiu fazer nada. E aí eu fiquei preocupado porque era a nossa primeira experiência com manifestação de demônio. Até então a gente jovens, de 16 anos, como que vai? Nunca tivemos essa experiência, foi a primeira vez. E outra coisa também, isso pode ser loucura para algumas pessoas. Quando a gente foi orar na casa desses irmãos, não tinha óleo de unção. Não tinha. Aí o que a gente fez? Nós consagramos o óleo de cozinha. Cozinha que você cozinha mesmo, sabe? Não tinha, gente. Não tinha azeite, não tinha nada. Eu falei, vai ter que ser o óleo de cozinha mesmo. Oramos, consagramos e falamos, Deus, é o que nós temos, é o recurso que nós temos. Se o Senhor, de fato, for abençoar, alguma coisa vai acontecer. E quando nós começamos a orar, houve as libertações. Essa família também, graças a Deus, está na igreja, seguem firmes. E era uma obra de macumbaria, tinha lançado contra a família toda, sobre o casamento, sobre os filhos. Então, experiências fortes, assim, acho que essa foi a marcante assim na minha vida, não só pelo óleo de cozinha, tá? Mas pela profundidade espiritual que a gente entrou, e depois daquele tempo eu vi que nessa parte nós crescemos muito em autoridade, espiritualidade, e acho que foi a maior experiência marcante que a gente teve. E acho que é isso. Você falou um pouco, né, sobre o Zoe School. Você pode falar um pouquinho sobre o movimento Equibalo também? Amém. O movimento Equibalo, gente, tanto o Zoe School quanto o movimento Equibalo tem lá no Instagram, se vocês quiserem também seguir, depois vocês podem acompanhá-la. O movimento Equibalo nasceu dentro de uma casa. Eu sempre tive um desejo de reunir os meus amigos de outras igrejas para a gente fazer algo juntos. Isso sempre foi um desejo meu. Aí a gente começou a fazer vigílias nas nossas casas. Então a gente fazia todo sábado vigília na casa de um, vigília na casa do outro. E a gente viu que isso começou a crescer. Tipo, a gente começou com 30, daqui a pouco tinha 60, daqui a pouco tinha 90. E foi dobrando o tamanho. E eu pedi uma direção para Deus. Eu falei, Deus, a nossa ideia não é virar uma igreja, né? Porque nós temos as nossas igrejas. Nossa ideia é fazer algo, tudo que o Senhor está nos dando. Então nasceu a palavra Equibalo, que antes não era Equibalo, era de dentro para fora. A gente começou a chamar assim de dentro para fora, aí a gente fazia as vigílias e movimento nas praças de evangelismo. E aí Deus nos deu essa direção de virar Equibalo. Equibalo tem todo um significado lá na nossa página, eu não vou falar que é muito extenso, mas Jesus ele usava essa palavra no original grego para enviar ou para expulsar sem direito de volta. Então, o Equibalo nada mais é do que isso. É um movimento de envio violento e de algo que não tem como voltar atrás. Se a gente está nisso, a gente tem que continuar. E nós estamos atualmente com 15 igrejas reunidas. Tem igrejas em célula, tem igrejas tradicionais, tem igrejas pentecostais, tem igrejas que não são pentecostais, tem a Deus é Amor, tem a Assembleia de Deus, tem Quadrangular, Brasil para Cristo. Enfim, tem várias igrejas com a gente. E nós se reunimos mensalmente, nós fazemos a vigília num salão agora de festa, nós locamos esse salão e fazemos as vigílias, e também nós temos o movimento na praça, que aí nós levamos a estrutura da igreja para a praça, e ali nós pregamos o evangelho e alcançamos muitas vidas. E tem uma experiência muito marcante no Equibalo. Para quem conhece ali a região do Oliveira, nós fazíamos o movimento da praça, ali na praça, de frente ao Mercado Quatro Irmãos, no ponto final do ônibus X. E teve um motorista que estava vendo esse movimento, ele foi fazer a viagem dele, e ele falou assim, se aquele povo estiver lá, quando eu voltar, eu vou entregar minha vida para Jesus, porque eu estou afastado. E ele desafiou Deus, ele fala, né? Se aquele povo estiver lá, eu vou entregar minha vida para Jesus. Então ele foi e fez toda a viagem dele até o Altura Alvim, depois voltou para Oliveira e a gente estava lá ainda. Ele desceu do ônibus no meio da palavra e entregou a vida para Jesus. Então, a gente já teve várias experiências do Equibalo, mas na praça, uma das experiências que mais me marcou foi essa. E nas nossas vigílias também, cara, acontece algo surreal. Eu não sei se é porque só tem crente, eu não sei o que acontece, mas a gente vê muita coisa. O pessoal que está me acompanhando aqui hoje participa das nossas vigílias, eles sabem.
a gente vê muita manifestação de Deus. O toque de Deus é real, a presença é real, acontece curas, libertações, enfim. Esse é o movimento Equibalo, uma junção de igrejas que está avançando para pregar o evangelho. Repito, nosso alvo não é virar uma igreja, nós somos um movimento. O movimento tem que estar em constante movimento. Então, nós temos feito isso, e aí vocês podem perguntar, né? E aonde que essas almas que vocês alcançam no movimento vão para que igreja? Aí a gente faz todo o mapeamento. Por exemplo, vamos supor que eu evangelizei uma pessoa na praça que fica mais próximo da igreja quadrangular. Então, nós indicamos aquela alma para a igreja quadrangular. Se eu alcancei alguém perto da minha igreja, ou aquela pessoa reside numa moradia próximo da minha igreja, a gente traz para a nossa igreja. Mas é importante falar que esse movimento não tem nada a ver com as nossas igrejas. É um movimento à parte que a gente faz com a autorização dos nossos pastores, óbvio, e a gente realiza dessa seguinte forma. Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui que eu vou mudar um pouquinho, o Espírito Santo estava me queimando no coração. E para um jovem que a maioria dos jovens estão dentro da escola ou dentro da faculdade, né, você contou da sua experiência de começar a evangelizar dentro da própria escola e tudo mais. Qual seria a sua recomendação, dica de como começar? Né, por onde ele começa? Ele começa por um amigo, começa falando com o diretor, com o professor? Porque eu sei que muitos jovens têm esse desejo, mas às vezes não sabem nem o que faz, como que começa. Então, qual que é o seu conselho? Sim, eu acho que, independente de tudo, isso começa a ser gerado no secreto, no nosso coração, né? Nós precisamos de uma direção de Deus, né? Porque sem a direção não vai acontecer nada, né? Então, acho que começa aí. Você pedir uma direção para Deus e um sinal. Por onde eu devo começar? Qual conexão que eu devo criar? Tem uma coisa louca que as pessoas acham. Toda vez eu conto isso nas igrejas que eu ministro. Toda vez que eu fui para o movimento das escolas, toda vez que eu ia para uma reunião séria com professores e diretores, porque se vocês acham que é fácil, não é fácil. Na escola tem muito professor ubandista, de outras religiões, enfim, eles ficam irritados quando alguém quer fazer algo desse tipo, porque é uma ideologia totalmente diferente da deles. E toda vez que eu ia para uma reunião de decisão, se o projeto ia continuar ou não, eu descia as escadas da escola orando em línguas. E eu entrava na sala orando em línguas. E todo mundo ficava, tipo assim, os professores e diretores, o que esse menino está fazendo? Por quê? Porque a oração em línguas, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração em línguas tem um poder de antecipar aquilo que vai ser resolvido. Então é o Espírito Santo que vai conduzir essa conversa. Então eu preciso atrair ele para essa conversa. Então essa era a minha maior estratégia nas escolas. Espírito Santo, é o Senhor agora. Me usa, me capacita. E se existe alguma coisa que vai bloquear a nossa ação aqui na escola, que você intervém agora. Então, antes de uma direção e da onde começar, nós precisamos disso. Ter essa conexão espiritual, para o Espírito Santo nos capacitar. Agora, se vai ser na escola, se vai ser no hospital, se vai ser no trabalho, se vai ser numa rua, não sei. Ele que vai dar a direção. Mas eu fico, tipo, às vezes minha cabeça fica girando assim pra caramba, porque eu tenho muitas ideias malucas, entendeu? Nós temos um evangelismo na nossa igreja que a gente faz, chamado Caça ao Tesouro. Não sei se vocês já fizeram ou não, mas é muito legal, Caça ao Tesouro. Acho que o Caça ao Tesouro é até uma das coisas que dá para começar nesse impulso de evangelismo. Por quê? Porque o Caça ao Tesouro terreno, que é o normal, a gente fica procurando pistas, né, para achar o tesouro. E no evangelismo, a gente vai para uma sala, a gente ora, fica umas meia hora orando, e pedindo direções para Deus. E Deus dá. Eu desafio todo mundo que está ouvindo esse podcast para fazer isso. Eu desafio você. Você vai orar por esse evangelismo, e na hora que você orar, Deus vai começar a te dar as dicas. E quais que são as dicas? Por exemplo, a gente começou a orar aqui. Aí Deus vai te dando umas visões. Homem de camisa branca. Aí você vai anotar no papel. Homem de boné preto. Você vai anotar no papel. Menina com a blusa amarela. Um exemplo. Aí você vai pegar aquela lista que todo mundo escreveu na sala de oração e vai sair na rua. Quando você sair na rua,
todas aquelas pessoas que você escreveu no papel são pessoas que você vai encontrar. E acontece, gente, isso é real, isso é real. E quando você encontra, o que você faz? Você evangeliza aquela pessoa, e quando você fala com ela, a pessoa está quebrantada. A pessoa chora e aceita Jesus. Por quê? Porque esse é o tesouro que Jesus queria encontrar. Então, eu acho que uma das maneiras que a gente pode dar um impulso ou um direcionamento é através do caça ao tesouro também, porque isso provoca o sobrenatural e ativa a nossa fé. A gente começa a acreditar que isso é real. Acho que é por aí. Amém. E como que você enfrentou as barreiras do medo, da vergonha na hora de evangelizar? Então, isso é um assunto que mexe muito comigo, porque com 2 anos de idade eu perdi minha fala. Eu voltei a falar com 12 anos a 11 anos de idade. E esse é um testemunho que eu tenho também, que a gente pode conversar muito ainda sobre mais para frente. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu engoli 2 moedas. Não me pergunte o valor, que todo mundo pergunta o valor quando eu falo isso. Não lembro, mas eu era um bebê, né? E eu engoli. E essa moeda, ela ficou cerca de 72 horas presa na minha garganta. Então, tipo assim, ela soltou muitas bactérias e acabou com as minhas cordas vocais. É por isso que eu ainda falo um pouco rouco ainda, né? Não sei se vocês perceberam, mas é por conta disso. E eu fiquei sem falar até os 10 anos. E quando a minha fala voltou, eu falava muito baixo. Era tipo um sussurro, assim. Era horrível. E aí eu ia para a escola, eu sofria bullying, porque o pessoal me chamava de Pato Donald, de um monte de coisa. Sem voz, sem tudo. E aí eu comecei a fazer um monte de cirurgias. Eu tenho 23 operações na minha garganta. E eu não tenho cicatriz nenhuma. Eu louvo muito a Deus por isso. Mas o meu maxilar, ele é deslocado. Se eu forçar muito aqui, ele pode até cair aqui, porque ele é deslocado essa parte. Porque todas as operações que eu fiz foram internas. Então, eles deslocavam o meu maxilar, ele descia mais ou menos aqui na altura do peito, e eles faziam a cirurgia através dessa passagem. Então, eu fiz 23 cirurgias ao decorrer da vida. E os médicos sempre falaram para minha mãe, para os meus avós, que eu não ia chegar até os 16 anos. Porque não foi só a voz que foi afetada. Nesse tempo, dessas bactérias, criou-se uma verruga na garganta. E todo ano eu tenho que operar para abaixar isso, para não coisar as minhas passagens de ar. Mas já faz uns 7 anos que eu não opero. Nunca mais voltei no médico, porque eu acreditei que Deus me curou disso. Mas falando de medo e insegurança, tudo isso, eu cresci assim, com medo de falar. Porque eu não tinha voz. E eu sofri muito bullying. E até quando eu comecei a pregar no começo, muitas pessoas me zoavam. Você não tem nem voz, como que você vai pregar? Você nem fala direito, como que você vai falar? E isso, eu confesso para vocês, que mexeu muito comigo. Porque você fica meio inseguro, você fica meio entristecido, né? Fica com medo. Mas o Senhor sempre falou comigo, que foi Ele que me chamou. Ele sempre usou pessoas para falar isso. Não importa, o seu testemunho vai impactar vidas. O Senhor sempre falou isso comigo. E eu perdi o medo com isso. Vendo eu ministrar e vendo Deus me usar. Porque a gente que ministra, a gente não quer só ministrar uma boa pregação. A gente quer ministrar e quer ver Deus agir. A gente quer ver Deus tocar as pessoas. Porque isso que é o selo da nossa pregação, né? Você prega, as pessoas absorvem a palavra, a semente é plantada de alguma maneira, mas na oração, que é o resultado da sua ministração. Se as pessoas se conectaram àquilo. E quando eu vi Deus começar a trabalhar num monte de pessoas, eu comecei a entender que o medo tinha que ficar de lado. Então eu venci o medo quando eu tive a certeza que Deus estava me usando quando eu pregava. Glória a Deus. E a gente também queria te perguntar como que a pessoa que tem um chamado de Deus, ela sabe que aquilo queima no coração dela, como que ela faz para se preparar, né, para ir fazer a obra, para ir cumprir o ID do Senhor? Essa pergunta é interessante porque tudo que a gente for fazer na obra de Deus tem que ter uma preparação, né? E a preparação, gente, vem da busca. A gente sempre tem que buscar. Ler a palavra, jejuar, orar, ter devocional, né?
Eu costumo dizer que uma vida sem devocional é uma vida fria, porque nós precisamos ter devocionais diariamente com Deus. E devocional, gente, não precisa ser só abrir lá a palavra de Deus, ler e já era. Não. A gente tem que consagrar o nosso dia, a nossa primícia. Qual que é a coisa que a gente tem mania de fazer quando a gente acorda? Pegar o celular. A primeira coisa, muitos de nós. Às vezes a gente nem abriu o olho, a gente já corre no celular para ver o horário, para desativar o alarme, e aí você já vê a mensagem lá que foi mandada, o que aconteceu nas redes sociais. Imagine se todo dia quando você acordasse, você falasse, eu não vou mexer no celular enquanto eu não ler a palavra, enquanto eu não agradecer pelo dia de vida que o Senhor me deu, enquanto eu não orar. Então, se você fizer isso, já é uma preparação do seu dia, porque você não sabe o que vai acontecer no seu dia. Eu faço isso diariamente porque eu trabalho como motorista de aplicativo lá em São Paulo e sou autônomo. Eu tenho uma loja também de móveis. E toda vez, antes de sair de casa, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no meu carro é orar. Deus, guia o meu dia. Por quê? Porque eu não sei que passageiro que eu vou pegar, eu não sei que cliente que eu vou atender, eu não sei que família que vai chegar perto de mim, às vezes endemoniada, às vezes, sabe, com alguma coisa. Nós temos que estar preparados. Sem preparação, não tem encontros divinos. Às vezes Deus quer te usar numa corrida, no seu emprego, num encontro que você teve ali, mas você está tão frio espiritualmente que você não pegou os sinais de Deus. E deixa eu te falar algo, Deus sempre dá sinais do que Ele quer fazer. Sempre. Você já teve aquela sensação de falar assim, eu senti de orar por aquela pessoa, mas eu estou com medo, acho que não é de Deus não. Se for de Deus, Deus vai mandar outra pessoa. E o que acontece? Deus manda outra pessoa. Porque Deus nunca vai perder para a gente. É isso que a gente tem que entender. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer com você ou sem você. Mas seria muito bom se fosse com você, só que às vezes você não está preparado, deixou o tempo, os afazeres de casa consumirem sua mente e você não realizou o que Deus te mandou realizar. Então, esteja preparado nesse sentido. Devocional, oração, jejum, busca, escutem louvores durante os dias. A gente tem mania de ouvir músicas circulares. Gente, música circular, ela tem o poder de quebrar toda a sua espiritualidade. Toda. Kaique, mas não fala palavrão. Kaique, mas não... Mas tem o poder, gente. Tem o poder. Porque ela mexe... Eu não sei se vocês sabem, mas a música, ela mexe com a nossa alma. Então vamos supor que você está triste. Aí você colocou uma música mais triste do que o que você já está. Como que você vai ficar? Pior do que você estava. Quando você coloca um louvor, você está triste. O louvor fala com você. Por quê? Porque o louvor é a palavra de Deus. Então, se você quer se preparar, sendo que você já tem um chamado, é isso. É praticar todo dia e é se fortalecer dos recursos que a gente tem. A palavra, o louvor, a oração e o jejum. Glória a Deus. E tem algum versículo ou um livro da Bíblia que marcou muito a sua história? Que você fala, esse daqui, não necessariamente o versículo favorito, mas que é aquele versículo que mexe com você. Nossa, tem muitos. A gente que prega, a gente vê muitos, assim. Mas um livro que eu amo do Novo Testamento é Atos. Muito. Eu amo muito Atos. Principalmente Atos 1:8, que é quando o Espírito Santo... a função, para que a gente vai receber poder? A palavra diz, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Judéia e Samarias e até o confim das terras. Esse livro de Atos, se a gente for estudar ele a fundo, é o livro que marca a presença do Espírito Santo, porque até então a gente não via o Espírito Santo descer em nenhum livro. Então o livro de Atos que começa a descida do batismo do Espírito. E é o livro também que a igreja começa a nascer. Porque Jesus vai ao céu, o Espírito Santo é derramado. E aí lá no livro de Atos nós vamos ver que Pedro, ele prega, na primeira pregação ele alcança 3.000 almas. Na segunda pregação ele alcança 5.000. E depois o livro não consegue mais contar quantas almas eles estavam alcançando. Porque o Espírito Santo estava dominando eles. E aí a igreja começa a surgir. A Bíblia diz em Atos que eles pregavam de casa em casa. Eles vendiam os seus bens para ajudar as pessoas da própria igreja. Então, se eu tinha 5 terrenos, eu vendia os meus 5 terrenos,
pegava as pessoas mais humildes daquela igreja e compartilhava aquele bem com todo mundo. Então, ali é um livro que me impacta, por quê? Porque é o nascimento da igreja. E ali estabelece o para que a igreja foi formada. Que é para ter comunhão, que é para ter a presença do Senhor. E principalmente para nós ajudarmos uns aos outros. Então, esse é um livro que eu amo. E do Antigo Testamento, eu acho que um dos livros que eu mais gosto, tem uns 3. Salmos, Provérbios, mas Salmos eu gosto muito porque o rei Davi, ele escreveu muitos versos de Salmos. Tem muitos salmos que são lindos, lindos mesmos. Tem um livro também de Deuteronômio, que já é um livro mais, para quem não gosta muito de história, né? Mais Êxodo, Deuteronômio, Levítico, fala ali da passagem do povo do Egito, das leis, de tudo que foi estabelecido, o encontro de Moisés com a sarça ardente, a saída do povo do Egito para o deserto, enfim. Tem muitos livros na Bíblia que eu amo e que eu já ministrei muitos, mas os que mais me impactam são esses que eu falei, principalmente o livro de Atos. Eu amo o livro de Atos porque eu amo falar do Espírito Santo. Quem me conhece sabe, a maioria das minhas pregações é sobre o Espírito Santo. Eu amo a pessoa do Espírito Santo e eu quero pregar sobre o Espírito Santo até que Jesus volte, porque eu acho que sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada. Acho que é mais ou menos isso. Verdade, glória a Deus. E para finalizar, a gente gostaria que você deixasse uma palavra, um conselho para quem está assistindo o nosso Pod Cristo, né? Amém. Eu quero deixar um conselho para todos vocês que estão assistindo. Não perca a presença de Deus. A gente pode perder tudo nessa vida, gente. Tudo. Mas a presença de Deus ela tem que permanecer. Às vezes você está passando um vento muito forte. Você está enfrentando um deserto muito grande. Mas tudo na vida passa. Até as lutas. E pode ter certeza que depois de qualquer luta, Deus vai te entregar uma vitória muito grande. Porque é isso que acontece. Todas as vezes que nós enfrentamos desertos, vales, ventos fortes, é porque Deus quer nos moldar para aquilo que Ele vai nos entregar futuramente. Então não desista, não pare, não volte atrás, permaneça firme e, contudo, não perca a presença de Deus. Perca tudo. Perca amigos, perca dinheiro, perca bens, mas a presença de Deus você não pode perder. Porque se a gente está de pé hoje, se a gente está aqui, se todos nós estamos reunidos nesse podcast, eu creio que é porque é a presença de Deus que nos sustenta, que nos trouxe até aqui, até o dia de hoje. Então, se você quer permanecer firme, firmado na palavra, firmado na igreja, não perca a presença de Deus. Continue buscando, orando, jejuando. E uma dica que eu dou para vocês, se apoie na sua liderança. Eu faço isso. Toda vez que eu entro em crise comigo mesmo, ou num vale muito grande, eu corro para os meus líderes e peço ajuda. Porque eu entendi que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E a Bíblia diz que é mais fácil andar em 2, porque quando um cair, o outro vai te levantar. Então você não pode andar sozinho. Se você andar sozinho, você é presa fácil. Né? A gente vê os animais por aí. Quando eles querem atacar uma presa, eles sempre vão em grupo, porque eles ficam mais fortes. E se aquela pessoa que foi atacada estiver sozinho, ela vai morrer. E é isso que muitas das vezes o diabo faz com a gente. Ele nos ataca quando nós estamos sozinhos. E se nós se fortalecermos com a nossa liderança, com as pessoas que estão próximas de Deus, nós iremos vencer e não desistir. Glória a Deus. E para fechar, queria que você fizesse uma oração, né, para essa pessoa que está assistindo, para abençoar a vida dela e talvez, né, tenha alguém afastado de Jesus. Então a gente queria que você fizesse essa oração por essas vidas. Amém. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, aonde quer que essa pessoa esteja vendo esse vídeo, nós oramos agora para que ela tenha um encontro com a Tua presença, que a vida dela seja transformada, muda a história, muda o coração. O Senhor é o Deus das histórias, o Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Não importa o que essa pessoa tem vivido, passado, ou o que ela já passou, eu sei que o Senhor é o Deus de um novo capítulo, um novo começo. Existe um recomeço quando nós estamos diante do Senhor, Pai. Visita essa pessoa agora, cura todas as feridas, cura, Senhor, tudo aquilo que feriu o coração dela e que a poderosa presença do Teu Espírito possa entrar no coração dela agora, no coração dele agora, e que ele possa sentir o Teu fogo, que ela possa sentir o fogo da Tua presença, que eles possam testificar que o Senhor é o Deus que faz, que realiza,
que opera. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Muda o cenário e a vida dessa pessoa. É o que nós te pedimos, Senhor, que essa pessoa possa ter um encontro com o Senhor, que todas as cadeias, grilhões sejam quebrados agora. A tua palavra diz, Pai, que uma mãe pode se esquecer dos seus filhos, mas o Senhor jamais se esquece dos seus filhos, Pai. Encontra essa pessoa. Às vezes essa pessoa se sente, Senhor, afastada, perdida, mas o Senhor é o Deus dos encontros, o Senhor é o Deus que encontra, o Senhor é o Deus que chama o filho pródigo de volta para casa. Pai, o Senhor tem um novo tempo para essa pessoa, que essa pessoa possa entender que o Senhor é um Deus bondoso, amoroso e que o Senhor é um Pai que cura todas as feridas. É o que nós declaramos, um tempo de avivamento, de transformação, de mudança de mente e de hábito, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Nós queríamos agradecer por você aceitar o convite, por contar um pouco do seu testemunho, das suas experiências. Creio que o nome de Jesus tocou o coração de cada um que está assistindo. Muito obrigada. Amém. Obrigado eu pela ICL. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja. Como eu falei na pregação, eu já ministrei em várias igrejas de vocês, e todas as igrejas de vocês que eu vou, eu vejo o mesmo carinho, a mesma intensidade, a mesma recepção, o mesmo amor, dedicação pela obra. Então, muito obrigado por esse podcast agora, por essa conversa. Muito obrigado, Noemi, por tudo que vocês têm feito, juntamente com essa liderança. E eu creio que Deus tem um novo tempo sobre vocês. Creio que muitas almas, vidas irão chegar aqui. Então, muito obrigado. Amém, glória a Deus. E também queremos agradecer você que acompanhou até agora, que nos ouviu, nos assistiu até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Continue nos seguindo nas redes sociais, @Geração Sal e Luz no Instagram e no Facebook, e também icl.itanhaém no Facebook e no Instagram também, e aqui no YouTube, tá bom? As redes sociais do Kaique vão estar na descrição do vídeo, então se você quiser seguir ele lá, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Deus abençoe a todos. E lembre-se sempre, o nosso alvo é Cristo. Deus abençoe.